Conhecida como uma seguradora diferenciada para pessoas de alto poder aquisitivo, a Chubb Seguros do Brasil agora expande seu mercado para o setor empresarial e de massificados. Acácio Queiroz, CEO da empresa, nos conta sobre a solidificação da marca no mercado brasileiro e seus ramos de atuação. Há quanto tempo a Chubb atua no Brasil e como foi a entrada da empresa no mercado brasileiro? A Chubb é a empresa mais antiga do mercado segurador brasileiro, porque ela é a sucessora da Argus Fluminense. Então, ela está no Brasil desde 1845, né? A Chubb mesmo entrou em 1972, quando ela comprou, né? E desde aquela época ela vem interagindo com o mercado brasileiro. É uma companhia multinacional, uma das maiores companhias de seguros do mundo, está em 28 países e inclusive aqui no Brasil. Que, aliás, o Brasil é uma das maiores operações da Chubb fora dos Estados Unidos e é a terceira maior operação internacional e a maior da América Latina. A empresa criou serviços especialmente para o mercado brasileiro, já que é uma multinacional, e existem diferenças regionais dentro do Brasil. Por exemplo, o Nordeste utiliza um serviço que o Sudeste usa menos e vice-versa. Perfeito. Como você bem disse, o Brasil ele é praticamente um continente. Então você tem requisitos, você tem necessidades para o Nordeste, que é oferecer seguros para energia eólica, as empresas de geração de energia eólica, que normalmente você não tem no Sul. Em compensação, no Sul, você precisa ter um produto específico para os produtores de vinho, né? E no Sudeste você tem que estar muito bem preparado para atender as indústrias. Aliás, 70% da indústria hoje do Brasil, né, está na região Sudeste. A Chubb possui serviços diferenciados no âmbito empresarial. Quais são esses serviços, ou pelo menos alguns deles, e quais os mais procurados? Bem, a Chubb ela só não trabalha com previdência e com seguro-saúde. Todos os demais seguros a Chubb trabalha no Brasil, mas trabalha em segmentos, né? Por exemplo, automóveis acima de R$60 mil, residências acima de R$200 mil. E transporte, nós trabalhamos no transporte que a gente chama de internacional, que é o transporte de importação e exportação de produtos. E com embarcador. O que é um embarcador? São as indústrias que têm a sua própria frota para transportar os seus produtos. Nós não trabalhamos, por exemplo, com os transportadores autônomos ou com as empresas transportadoras que somente transportam as mercadorias. Temos produtos voltados a risco de engenharia e garantia. Agora com a Copa, que vem aí, ou as Olimpíadas de verão, enfim. Todos esses mega eventos, eles estão exigindo grandes investimentos em infraestrutura, né? Hotéis, rodovias, portos, aeroportos. E para isso, para cada tipo de obra de infraestrutura, existem seguros para isso. E a Chubb tem toda essa gama de seguros financeiros, seguros que garantem a conclusão da obra, seguros que dizem respeito à performance, seguros que estão totalmente vinculados ao término da obra sem problemas, que são os riscos de engenharia. Se tiver algum problema, você pode, digamos, estar coberto pelo seguro. Você tem seguros, por exemplo, a Chubb hoje é um dos maiores seguradores dos shoppings brasileiros, né, dos malls, né? Então, seguros dos malls, seguros de entretenimento, que são seguros até curiosos, porque são seguros que diz respeito aos filmes que são feitos, aos grandes shows, às feiras, né? Seguros de responsabilidade civil, que é tudo aquilo que, ao você, por exemplo, ter um shopping, se o chão estiver molhado e uma pessoa escorregar e não tiver uma placa indicando que aquilo lá, aquele chão está molhado, o shopping será automaticamente acionado para cobrir os prejuízos daquela pessoa que acabou se machucando. Então, para dar um exemplo bem simples de seguros de responsabilidade civil. Mas tem muitos outros seguros de responsabilidade civil de produtos. Você exporta os produtos, se o teu produto causar algum prejuízo a alguém, lá no exterior, por exemplo, também teria essa cobertura.
todos os tipos de seguros existentes, seguros de residência, seguros de vida, né? Seguros massificados, que são vendidos de uma forma totalmente diferente. Enfim, para não nos estendermos muito, a Chubb opera em todas as linhas de negócio, em segmentos, e apenas não trabalha com previdência e saúde. Em relação aos seguros massificados, como os de cartões de crédito, por exemplo, a Chubb tem forte atuação nesse setor? Depende como você interpreta essa questão dos seguros massificados. Na verdade, por exemplo, seguros massificados, eles estão muito vinculados à afinidade que aquele cliente tem com o seu fornecedor. Então, por exemplo, se for instituições financeiras, você tem produtos massificados que dizem respeito, por exemplo, aos cartões de crédito, né? Então, na eventualidade de uma perda de emprego, estaria coberto, questão de seguro de vida, seguros de acidentes pessoais, tudo isso ele reverte em prol de quitar a dívida daquele cartão, né? Então, esse é um produto massificado. Da mesma forma, você tem produtos que são vendidos em lojas de varejo, né? Produtos, por exemplo, de garantia estendida. Você compra uma televisão e ela tem 1 ano de garantia, você quer 1 ano a mais. Então, você tem esse 1 ano a mais que você compra esse seguro. Você tem seguro de proteção financeira, que se você tiver algum problema de emprego, se tiver algum problema de doença, acidente, ele vai te dar uma cobertura por um período até que você se restabeleça, né? E diversos outros seguros mais. É uma infinidade muito grande que a gente passaria o dia falando dos seguros massificados. Mas esses seguros chamam-se massificados porque eles são vendidos em massa, né? Eles não são vendidos, digamos assim, um a um, né? Não são, como é o caso, por exemplo, se você vai fazer o seguro do teu automóvel, você vai fazer o seguro da tua casa. Esses seguros são vendidos juntamente com outros produtos e para dar a tranquilidade àquele que está comprando o produto, de que muitas vezes até ele já leva junto o seguro contra incêndio daquele eletrodoméstico que ele comprou. Então, quando você diz massificado, é quando o canal de distribuição ele é o sponsor, é o patrocinador daquele seguro. E os clientes deles compram, isso é emitido a sua fatura, porque os clientes pagam a ele, tá? E ele automaticamente paga a seguradora. A Chubb se tornou bem conhecida por ser a principal seguradora dos carros de luxo. Qual é o diferencial da Chubb para as outras seguradoras? Eu acho que o que caracteriza os líderes atuais é a humildade. Então, portanto, eu vou dar uma resposta aqui, mas eu quero que você saiba que está revestida de humildade. Né? A Chubb ela é pioneira, né? Aliás, eu entrei na TAB em 2005, ela já vendia esse tipo de seguro. Então, hoje tem outras que vêm atrás, estão vindo atrás e tal, para ter um produto igual o que a Chubb tem. Não fui eu que criei, já cheguei aqui, isso já existia inclusive. Mas esta vantagem, esse pioneirismo, fez da Chubb a companhia Platinum do mercado. Por isso que todo mundo diz que é a grife de seguros, é a Chubb. Eu até não gosto disso, porque eu acho meio snob, mas isso acabou realmente se tornando um selo da Chubb. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você faz seguro do automóvel, você faz também o seguro de terceiros, para danos materiais e danos pessoais. Se você tiver a infelicidade de você ser culpado e bater num outro veículo, ele cobre também o prejuízo daquele veículo. Ou se alguém se machucar, cobre também os danos pessoais. A Chubb tem uma exclusividade que poucas oferecem, ou talvez nenhuma, que é o seguinte: o terceiro, que não é você, porque os segurados Chubb levam o carro aonde ele desejar. Ele leva na sua autorizada, ele tem livre-arbítrio para levar o carro, não é oficinas destinadas, que você tem que levar o carro aonde eu quero, não. Leva aonde você deseja. Mas, além disso, ela também oferece ao terceiro, para que ele tenha o seu carro consertado onde ele quer. Por que isso? Porque se ele consertar o carro não ficar bom, ele vai ficar o dia inteiro na porta da tua casa, reclamando, né? Além disso, nós damos coberturas para acessórios, damos cobertura para carros blindados. Nós oferecemos o que normalmente as outras não oferecem, que são 500 quilômetros de extensão para rebocar o carro. Normalmente é 200, 300, a gente oferece 500 quilômetros. Então, se o teu carro tiver um problema em 500 quilômetros, a gente vai lá buscar. A gente não oferece carro de reserva, a gente oferece valores que se pode pegar táxi com motorista, né?
Nós oferecemos babysitter, 2 vezes por ano se você for segurado. Se quiser sair, quiser que alguém vá cuidar do seu bebê lá, você sendo segurado do Chubb, você tem isso. Nós temos um serviço para compra de ingressos, para todos os espetáculos também que você pode acessar, e você paga o ingresso, é lógico, mas o serviço te é oferecido. Nós temos diversos outros serviços mais aqui que eu não vou me estender porque a gente demoraria muito, mas isso faz da Chubb realmente, em termos de pagamento de sinistro, tá certo? Porque você só conhece o seguro que você comprou na hora que você tem um sinistro. Antes é tudo igual. Então, é neste momento do sinistro que o segurado percebe exatamente o produto que ele comprou, pelo atendimento com excelência profissional que ele recebe, né? E isto vem por anos e anos e tal. Como eu te disse, não fui eu que criei. Eu simplesmente mantenho isso, e a Chubb tem um carinho muito grande de avaliação mensal da qualidade do seu serviço, né? E assim por diante. Então, a Chubb está 10 anos à frente, né, daqueles que estão também nesse mercado, mas começaram muito depois. Eles nem aceitavam. Por exemplo, se queria fazer seguro de uma Ferrari 15 anos atrás, ninguém queria aceitar, né? E a Chubb foi a pioneira para começar a aceitar esse tipo de seguro, Ferrari, Porsche e assim por diante. E por isso ela se especializou. Quando você atende alguém que bateu uma Ferrari, você tem que ser quase um psicólogo, tem que fazer análise da pessoa, né? Porque aquilo dói para ele, né? Então, são histórias engraçadas até que eu já vi até aqui dentro, né? Uma vez eu vi uma pessoa ao telefone, chegou muito cedo, e era 7h30, essa pessoa conversando, eu lá no departamento de sinistros, né? E depois que ele desligou, uns 40 minutos, eu falei, o que aconteceu? Não, é que um segurado nosso quebrou o espelho da Ferrari, e ele queria que eu jurasse que o espelho ia ser igualzinho, que vinha na mesma cor e tal. Mas você não explicou para ele que vem da Itália, da própria Ferrari? Então, expliquei, mas ele precisava mais explicações e tal. Então, essa é a diferença. E ele ficou 40 minutos ali, conversando com a pessoa e tal. É diferente. Daí eu vim descobrir que o espelho custava o que custa um Gol Zero, né? Então, também, são essas diferenças que marcam a empresa. A gente não é absolutamente melhor do que ninguém. A gente apenas trabalha para superar as expectativas dos clientes e, acima de tudo, tem já essa tradição mundial. Lá na Inglaterra, você acredita que as pessoas colocam plaquinhas, eu sou segurado Chubb? Que para eles aquilo é uma excelência, segurado Chubb, né? Aqui no Brasil não chegamos a isso, né? Mas são detalhes assim importantes, e eu falo tudo isso com humildade. É como você compra um bom produto e você gosta daquilo que você compra. Certo. Nesse aspecto, então, da seguradora com o relacionamento com o cliente, a Chubb promove alguns eventos para os seus segurados, como o Porsche Day, por exemplo. Como são feitos esses eventos? Qual a finalidade deles? A Chubb, ela patrocina, os eventos que a Chubb patrocina são pontuais, né? Por exemplo, por que o Porsche Day, né? Porque nós somos os maiores seguradores de Porsche do Brasil, né? Como somos de Ferrari, como somos de Mercedes e BMW, enfim. Então, nós temos que estar onde estão os nossos clientes, não é verdade? Então, lá quando você vê que tem lá nos carros, lá, um dos patrocinadores é a Chubb, ele está se identificando porque ele está sabendo que o carro dele, inclusive, está até patrocinado pela Chubb. E tem mais, sabia que a Chubb, mesmo para os carros que estão lá na pista, se ele quiser fazer seguro, porque se você colocar carro em competição, ele está fora do seguro. Mas se quiser fazer seguro, a Chubb oferece seguro para você, mesmo durante a competição que ali está. A Chubb teve um aumento de 70% no lucro no primeiro semestre desse ano de 2012. Qual que é a projeção para o segundo semestre e os planos da empresa? Bem, na verdade, o resultado desse semestre, ele é fruto do que foi feito no ano passado. Nós já tínhamos conhecimento de que o governo iria baixar juros. E uma seguradora, ela vive de duas receitas. Uma da venda do próprio seguro, né, do que ela faz seguro e recebe, e outra da aplicação das suas reservas, que ela tem reserva para pagar sinistro, reservas de prêmios não ganho. Então, essas reservas jurídicas, são investidas e aquilo reverte para a empresa como receita também. Só que veja você que caiu praticamente de uma média de 12% para 7% esse ano. Então caiu 40%, 50%. Prevendo isso o ano passado,
nós tomamos a decisão de que todas aquelas carteiras que eram extremamente deficitárias, ser um pouco deficitária a gente até aguenta, né? Mas que eram bastante deficitárias, nós tomamos a decisão então de sair fora desses seguros. E saímos fora seguros, seguro do transportadora, né? Transportadora, como eu explico, nós fazemos o internacional e o embarcador, só seguro de transportador nós não estamos mais nessa linha de negócio. No que a gente chama de aviation, seguros dos aviões também, a gente saiu, porque não tem massa, não é que seja extremamente deficitário, não tem massa, então qualquer perda já compromete a carteira. Nós saímos dos seguros, grande parte dos seguros agrícolas, né, que também eram deficitários, seguros de caminhões, pela quantidade de roubo, a gente chegava a perder 3, 4 caminhões aqui nas marginais, né? Então, com isto, tá, nós preparamos uma base para esse ano. Então, esse semestre é reflexo do ano passado. Por quê? Porque eu paguei o sinistro no ano passado, esse ano estou revertendo reservas, né? E, consequentemente, saindo de uma maior sinistralidade. E te digo mais, é coisa que todos vão ter que fazer. Ou então, aumentar preço. Além, claro, de diminuir e controlar muito os seus gastos. É questão do Mercado Livre. Mercado Livre, quem tiver melhor para oferecer, quem tiver preços justos, é o que mais vai poder competir no mercado. E isso que a gente fez. E a gente espera fechar esse ano bem. Poderia ser melhor, porque a gente esperava um crescimento de 4,5%, né, do produto interno bruto, e vai crescer 1,5%. Então, é menos do que a gente esperava. Mas a lucratividade desse ano deve ficar melhor do que a do ano passado. Seguro você não pode nunca dar previsão, porque até meia-noite, dia 31, você não sabe. Se tiver um grande sinistro, você perde tudo e acabou. Então, eu espero à meia-noite do dia 31, quando dá 1 minuto de 2013, pode estar certo que daí eu vou tomar uma cerveja gelada, uma champanhe, né, para comemorar. Mas até lá, a gente só pode dizer o seguinte, tudo indica que vamos ter um bom ano. É isso, muito obrigada. Obrigado a você.